Damos início à reunião de hoje, que é uma reunião hoje e amanhã, em comemoração aos 57 anos de aniversário da nossa congregação de Volta Redonda. Pode ser que é uma das primeiras congregações. Então, convido a todos para se pôr em pé e nós vamos iniciar a reunião de hoje. Santíssimo Deus e nosso Pai Celestial, que felicidade, Senhor, e que prazer de todos nós, de podermos estar diante da Tua presença, diante de Jesus, nosso Senhor, do Seu Divino Espírito, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de todo o poder celestial, para comemorarmos o início da nosso trabalho em Volta Redonda. 57 anos, 3 anos depois do início da nossa igreja, uma das primeiras congregações da nossa amada Igreja Apostólica. E agradecemos, Senhor, a Ti também, Jesus, e a Senhora Santa Vó Rosa, que, sendo usada por Jesus, deu uma força muito grande para esta congregação. E nós agradecemos de todo o nosso coração por esse trabalho que aqui está firme e que irá crescer muito para a honra e glória da Senhora, do nosso Jesus e Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo e principalmente do nosso bondoso Pai, nosso Deus celestial. Nesse instante pedimos a bênção da Senhora Maria Santíssima, a bênção da Senhora Santa Vó Rosa, do Senhor Irmão Aldo, também o amparo celestial, as bênçãos preciosas também dos santos apóstolos, santos profetas, e a bênção preciosa do Senhor, ó Pai Celestial, para estes teus filhos, para todos que estão presentes hoje, e que nós tenhamos uma festa muito bonita, tenhamos também toda a unção, toda a virtude do Teu Espírito, querida Vó Rosa, e do nosso santo querido irmão Aldo, e de todo o poder celestial, e do nosso Jesus, e de Maria Santíssima, e do nosso Pai Celestial. Abençoa o nosso trabalho, Santa Mãe, abençoa o trabalho do coro, dos obreiros, e também pedimos que a Senhora, com o nosso Santo Irmão Aldo, com o poder do nosso Pai, nos prepare para amanhã tomarmos com muita fé, com muito amor, com muita adoração a Jesus nosso Senhor, e podermos receber o alimento que Ele nos concede, o seu corpo e o seu sangue. Prepara-nos, querida Santa Vó Rosa, e nós entregamos essa reunião em vossas santas mãos e damos início ao trabalho de hoje. Amém. Cantemos, irmãos, Igreja Forte, número 1 do nosso inário. Yeah.
irmãos podem se assentar. Se houver irmãos coristas e outras congregações que chegaram agora, os irmãos também são convidados para cantar junto com os nossos irmãos do coro aqui de Volta Redonda. Irmãos, vamos cantar do nosso hinário número 123, Gratidão pela Salvação. Eu adoro ao meu Jesus. Agora o número 39. Vem para a igreja. Irmãos, nós devemos muito a Jesus, a nossa salvação e esta igreja apostólica. A existência desta igreja e do ministério da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo, nós devemos a Jesus. Foi ele que usou a Santa Rosa durante 16 anos e a orientou como ele queria a igreja e deu a doutrina que temos. Ele nos fez compreender a sua mensagem e também nos deu a disciplina dos céus. Portanto, irmãos, toda a honra e glória
devemos ao nosso Jesus, por termos a Santa Rosa, por termos o Santo Imaculado e essa Igreja Apostólica, e também por pertencermos a Ele, por sermos dele. Nós vamos cantar, irmãos. Aliás, vamos cantar não, agora é o coral que vai cantar. Nós vamos ouvir pelo coral Bela História de Amor. Anos em longes terras, uma menina nasceu, era bela e formosa, viveu em lar piedoso ao Senhor Deus poderoso, aprendeu a servir com dedicação e amor. Aprendeu que um dia Deus a esta terra enviaria o Messias, seu enviado, para derrotar o pecado.
terras uma menina nasceu, era bela e formosa, viveu em lar piedoso ao Senhor Deus poderoso, aprendeu a servir com dedicação e amor. Aprendeu que um dia Deus a esta terra enviaria o Messias, seu enviado, para derrotar o pecado. Este hino foi dedicado à nossa Mãe Maria Santíssima, a quem nós amamos e adoramos de todo o coração, porque ela é a Rainha dos céus e é a nossa Mãe também. Então, toda honra e glória à nossa Mãe Maria Santíssima, que no fim do ano e no Natal de Jesus, nós iremos lembrar a sua grande obra de salvação, porque ela também faz parte da obra e dos planos de Deus para a salvação da humanidade. Agora vamos ouvir, irmãos, pelo coral,
de longe venho. Eu também quero agradecer em nome de todos nós, às pessoas que estão nos visitando, desejando as boas-vindas, e para nós é um grande prazer a sua presença. E nós convidamos para que venham amanhã participar da Santa Comunhão, porque é muito importante a Santa Comunhão, porque nós nos alimentamos do corpo e do sangue de Jesus, para fortalecer a nossa fé e fortalecer o nosso espírito. A Santa Comunhão, irmãos, é um alimento espiritual muito maravilhoso. Então eu convido também os nossos visitantes para virem também participar da Santa Comunhão e tomar a Santa Comunhão.
Também eu lembro os nossos irmãos coristas que chegaram depois de outras congregações, ou mesmo da sede. Os irmãos são convidados para também cantarem junto com os nossos irmãos aqui de Volta Redonda. Nós vamos agora ouvir um solo. Esta igreja é como um astro na terra. Eu convido os irmãos que amanhã,
às 10h30 terá início o trabalho preparatório para a Santa Comunhão, às 10h30 até às 11h. Eu creio que até 13h será apresentado os hinos pelo coral. E a 13h, então, terá início a Santa Comunhão. Irmãos, agora nós vamos também dar oportunidade a todos de ajudar a nossa igreja com as suas ofertas. Eu leio para os irmãos o que está neste boletim sobre o sagrado dever dos filhos de Deus quanto à manutenção da obra da Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs, o esforço que fazem para contribuir com suas ofertas e os seus dízimos é muito importante para a Igreja Apostólica, a obra de Deus na terra. O amor que existe em vossos corações pela obra de Jesus, nosso Senhor, da Santa Rosa, o Consolador,
e do Santo Irmão Aldo está sendo de grande valor para manter as atividades dessa obra em dia, inclusive para possibilitar o seu desenvolvimento. Saibam que os irmãos agindo assim, contribuindo com todo amor, estão fazendo a vontade de Deus, nosso Pai, que depositou toda a sua confiança no povo apostólico quanto à manutenção de sua igreja na terra. Continue assim, irmãos e irmãs, pois grande é o galardão que está reservado nos céus para os irmãos, e chuvas de bênçãos do Consolador continuarão a ser derramadas sobre a sua pessoa e a sua família, ou seja, sobre todos os fiéis apostólicos. Irmãos e irmãs, continuem colaborando com amor e fé para que possamos alcançar o objetivo e o sagrado dever de levar muitas almas a conhecerem esta igreja, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que são os enviados de Deus Pai para consumar a obra de Jesus, nosso Senhor, para dar a Ele, Jesus, a grande vitória sobre as forças do mal. E com Ele, Jesus, levaram um povo numeroso para os céus, que foi consagrado e santificado pela mensagem da Igreja do Senhor e do Consolador. Rogamos a Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, que concedam a todos muita paz, saúde e felicidade a todos os irmãos e irmãs, a fim de que sejam felizes e bem-sucedidos, também para que possam cumprir a missão de Filho de Deus até o fim da sua jornada terrena. Portanto, irmãos, estas palavras é também um reconhecimento que é dado pelo esforço que todos os irmãos estão fazendo, dando as suas ofertas, seus dízimos, para manter a igreja. A nossa obra é muito grande e nós temos muito a realizar. Por exemplo, nesse boletim, nós temos a notícia de mais 3 emissoras que vamos iniciar em Tupã, no estado de São Paulo, em Malacacheta, de Minas Gerais, que é na região ali de Angelândia, onde temos a congregação, e Juara, do Mato Grosso. Portanto, eu creio que já passa mais de 30 emissoras e nós temos o nosso programa. E nós temos que arcar com essa responsabilidade, temos que pagar. Irmãos, ainda nós temos muito o que fazer. Aqui, por exemplo, nós vamos ter que fazer um fogo especial, nós vamos pôr também ar-condicionado, e vai ser um sistema que, vamos dizer assim, que abafe o som ficar só aqui. Nós vamos gastar muito. Por exemplo, hoje nós vamos ter que tirar das ofertas dos irmãos mais de R$2.000, porque foi comprado vários alto-falantes, microfones para uso do coral. Então, os irmãos vejam que as despesas são grandes, mas a nossa confiança dos que dirigem a igreja é que, como os irmãos confiavam no irmão Aldo, confiam também em nosso trabalho. E assim, irmãos, nós vamos sempre avante, cada um de nós lutando por esta igreja, para que nós possamos realizar a nossa missão. Eu vou orar de cabeças curvadas, eu vou fazer uma oração para consagrar as ofertas desta noite. Santa Avó Rosa, querido irmão Aldo, nossa Mãe Maria Santíssima, em nome de Jesus e Deus nosso Pai,
nós consagramos estas ofertas que bondosamente os teus filhos vão dar para a nossa igreja. São sagradas, têm um grande valor para manter a nossa igreja. E continue, ó Santa Rosa, a senhora que recebeu de Jesus e do Pai todo o poder para derramar chuvas de bênção para teu povo, agora juntamente com o Santo Imaculado, continue abençoando a vida dos teus filhos, o seu lar, o seu trabalho, para que eles possam ter sempre o necessário para poderem se manter e também fazerem as suas contribuições para a nossa igreja. E eu declaro consagrada essas ofertas para a obra de Deus nosso Pai, de Jesus e do Consolador, de Maria Santíssima e do Santo Imaculado. Amém. Então as nossas irmãs irão passar com as salvas. Eu aviso também os irmãos que no próximo domingo nós vamos ter a Santa Comunhão em nossa sede. Os que desejarem participar são convidados. Outro aviso que eu faço, irmãos, é que nós teremos a nossa festa de fim de ano na sede e as vagas estão limitadas, está diminuindo muito. Então os irmãos que querem ir, deem logo o seu nome para o irmão Adilão, porque vai lotar logo. E eu também quero avisar o seguinte, sobre os menores de idade. Agora na festa do fim do ano, nós avisamos que os menores de idade só poderão vir acompanhado por seus pais ou por alguém da família que se responsabilize pelos menores. A vinda de menores sem alguém que se responsabilize por eles acarreta uma responsabilidade muito grande para a igreja, irmãos. Então, um menor de idade precisa ter alguém que se responsabilize, porque para a igreja é um problema muito grande. Acontece alguma coisa com menor de idade, quem vai se responsabilizar é a igreja. E tendo uma pessoa, porque o menor de idade, há muitos que às vezes eles não têm assim, vamos dizer, como nós, certa responsabilidade, não tomam muito cuidado. Então, tendo alguém da família ou que se responsabilize, que tome conta, então segura um pouco o jovem, porque os jovens menores, eles são, vamos dizer, ativos, são espertos, então precisa tomar muito cuidado. Eles precisam de alguém que os conduz, que tome conta deles. Então, os irmãos que querem ir para a festa agora do fim de ano, deem amanhã, se puder, amanhã mesmo, seu nome para o irmão Adilão. Agora vamos, irmãos, ouvir pela orquestra Dia Escolhido. Depois é o coral que apresenta.
Irmãos, hoje a nossa congregação de Volta Redonda, hoje e amanhã, estamos comemorando 57 anos da existência da nossa igreja. Eu quero também ler para os irmãos, porque nós estamos precisando muito da ajuda de todo o nosso povo, a respeito da compra daquele imóvel lá ao lado da sede. Conforme é do conhecimento dos estimados irmãos e irmãs, adquirimos uma propriedade bem ampla ao lado da nossa sede. Demos um determinado valor de entrada e mais 15 prestações no valor de R$ 382.499. Graças a Santa Rosa e ao bondoso Santo Irmão Aldo, bem como ao esforço de muitos apostólicos, já pagamos 11 prestações. Ora, para este mês de outubro, falta ainda uma parte para ser paga. Porém, confiamos na bondade dos irmãos e irmãs de que conseguiremos saldar este compromisso, no qual restarão 3 prestações. Notem que o valor correspondente à prestação de cada mês é elevado. Porém, se o povo da Santa Rosa, do Santo Irmão Aldo, se unir ainda mais no esforço de colaborar para o pagamento dessa prestação, poderemos quitar essa compra até o final deste ano. Avisamos que para a festa do final de ano, uma parte deste imóvel será utilizado para alojamento dos homens. Façam o seu depósito em nome da Igreja Apostólica, no Banco Bradesco, agência 0097, conta 303.577, dígito 8. Aliás, lá no quadro boletim está marcado oral, Arca Divina. socorrer seus filhos.
e consolação. Jesus preparou.
Depois da mensagem que está no boletim, nós teremos mais 2 apresentações. Irmãos, nós temos no boletim 2 mensagens. Agora, eu vou ler para os irmãos só uma. E amanhã eu lerei a outra e falarei sobre a outra. A de hoje é sobre a unidade espiritual da Igreja Apostólica. E de amanhã é sobre a vinda de nosso Senhor Jesus. Que Jesus veio nos trazer a paz que existe nos céus. Então, hoje eu vou ler para os irmãos, dar algumas explicações sobre a mensagem de hoje. Amanhã os irmãos virão, então eu explicarei a de amanhã. Aliás, já preparando todos para a paz que Jesus veio nos trazer. A unidade espiritual da Igreja Apostólica. Irmãos, essa mensagem é a base fundamental da nossa vitória, entenderam? É a base fundamental da nossa vitória, da minha, da sua, lá do seu lar, na sua casa, aqui na igreja, no trabalho todo. Essa mensagem é muito importante sobre a unidade espiritual da Igreja Apostólica. Esse nosso irmão Aldo muito falou sobre isso. Eu leio para os irmãos. Eu vou ler devagar para os irmãos poderem entender. Cumprindo a sua missão na terra, e pouco antes de subir aos céus, nosso Senhor Jesus orou ao Pai em favor da unidade espiritual da igreja e dos seus discípulos. Palavra registrada pelo apóstolo São João no seu evangelho, no capítulo 17, que passou a ser conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. É muito linda, irmãos, muito linda. Eu vou ler só uma parte. Assim orou o Divino Mestre: Pai Santo. Assim que Jesus orou, Pai Santo, orando ao Pai, nosso Deus. Pai Santo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu não rogo somente por esses, quer dizer, pelos discípulos do seu tempo. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a palavra que nós estamos ensinando, a fim de que todos sejam um. Vejam bem, irmãos, todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também eles sejam em nós. Quer dizer, nós devemos ser, portanto, que Jesus pediu, para nós sermos assim como Jesus com o Pai é um, forma uma unidade, também Ele pediu para que nós fôssemos igual. Então Ele diz: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu tenho lhes transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam perfeitos, quer dizer, nós, vai falando sobre nós, sejamos perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Observem, estimados irmãos e irmãs,
que nesta oração Jesus pediu ao Pai a unidade espiritual daqueles que formam o seu povo na terra e da sua igreja. E o que significa? Aí uma pergunta: o que significa a unidade espiritual da igreja? É a união perfeita de todos os apostólicos, ou seja, a união de todos num só Espírito, numa só fé e nas virtudes do Espírito Santo de Deus presentes em cada um dos fiéis, em cada um de nós. Se não houver essa unidade perfeita entre todos os apostólicos, a igreja não poderá vencer. E como é que é mantida essa unidade espiritual? É por intermédio da prática da doutrina e da disciplina que Jesus e a Santa Rosa e o Santo Irmão nos deram, por vontade de Deus o Pai. É também a manifestação pela prática de todas as virtudes do Espírito Santo de Deus, tais como o amor, a paciência, a perseverança, a misericórdia, o perdão. Assim, se todos viverem nessa perfeita obediência à vontade divina e de Jesus, nosso Senhor, seremos uma igreja forte e poderemos cantar com voz de júbilo e de vitórias: nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Nós cantamos toda a reunião e no programa Hora Milagrosa. E esse canto tem que ser uma realidade, irmãos. É por esse motivo que o Santo Irmão Aldo, primaz apostólico e profeta de Deus, ensinou à Igreja Apostólica o valor da doutrina e da disciplina como regra de boa conduta. Ensinou que nos foram legados por Jesus, essa doutrina, essa disciplina nos foi dada por Jesus e ele deu para Santa Rosa. Jesus sempre afirmou que somente poderemos vencer, aliás, o irmão Aldo, ele sempre afirmou, nosso irmão Aldo sempre disse: somente poderemos vencer se todos os apostólicos e as apostólicas forem realmente fiéis na prática da disciplina e da doutrina e das virtudes divinas, as quais são fontes de sabedoria do Espírito Santo e a expressão da vontade de Deus para homens e mulheres de boa vontade. Se os irmãos e as irmãs de todas as idades forem realmente fiéis e obedientes às leis da igreja, aí sim chegaremos a uma perfeita unidade espiritual, praticando os ensinos doutrinários e a disciplina dessa igreja com lealdade, vivendo em santificação, sendo todos unidos, vejam bem, sendo todos unidos na família, na igreja, no trabalho dos obreiros, dos coristas e dos regentes, e amando-se mutuamente uns aos outros, com amor e lealdade, estaremos lutando em favor da unidade espiritual de nossa igreja, a igreja do Consolador, da promessa de Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos, eu creio que todos entenderam. Jesus pediu ao Pai, numa oração antes de ser preso e ser crucificado, porque ele viu que somente o seu povo vencerá se forem unidos a ele e ao Pai, e unidos uns aos outros. Entendermos? Nós temos que ser unidos uns aos outros. Então aqui explica, e como é que é essa unidade daqueles que formam o seu povo na terra? E o que significa a unidade espiritual? É a união perfeita de todos os apostólicos, a união de todos num só Espírito, irmãos. Qual é o Espírito que domina a nossa igreja?
Qual? É um espírito diferente do espírito do mundo. O espírito do mundo, do mundanismo, é um espírito. É o espírito terrível que domina grande parte da humanidade, que leva os homens a se desunirem, leva os homens a se matarem, a brigarem, a serem orgulhosos, soberbos, maus, a não haver união, brigas e contendas. É esse espírito. Nós não somos desse espírito, nós somos do Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, não existe maldade, não existe raiva, não existe desconfiança de um com o outro, não existe ciúmes, não existe inveja, não existe os sentimentos de vingança. Mas do Espírito de Deus, irmãos, e é o Espírito que domina os céus. Nos céus, irmãos, os anjos são perfeitíssimos. Lá não tem briga, lá não tem discussão, um não olha feio para o outro. E Jesus disse: se nós nos tornarmos como uma criança, ele disse: o reino dos céus é como uma criança. A criança não tem maldade, a criança não tem inveja, não tem sentimentos maus. É simples, né? Não é assim as crianças? Se nós não nos tornarmos como uma criança, digo no espírito, e sermos bondosos, caridosos, nos amando, sempre rindo. Às vezes vem a tristeza, em lutas, mas o Filho de Deus não pode se dominar. Por isso que Jesus ensinou: vigiai e orai. Com ações de graça, orem sempre. Quando um sentimento quiser dominar o coração, peça logo: Santa Rosa, Santo Irmão Oda, porque são eles, 2 anjos que Deus criou nesse tempo para nos ajudar. E eles foram um exemplo. A Santa Avó e o Santo Irmão Rodo. Irmãos, o nosso Santo Irmão Rodo, quando estava entre nós, não tinha. Ele tinha uma simplicidade, ele não tinha maldade. Tinha dó dos outros, tinha compaixão. Uma grande parte não entendeu. Ele era como Jesus, como a Santa Avó, como é nos céus. Entendeu, irmãos? Então, nós temos que ser simples de coração, espertos, como disse Jesus, espertos como a Santa Avó dizia, espertos como as serpentes, espertos, ativos, percebendo logo o perigo, e simples de coração, nos amando, unidos. Irmãos, uma igreja unida, ninguém nos derrotará, apesar que há uma luta muito grande contra nós. Há uma luta, irmãos, muito grande, porque aqueles que não se conformam por não terem podido dominar a igreja, eles lutam contra nós, jogam um contra o outro, e eles usam, sabe aonde que eles usam? A internet, Facebook, assim, blog, essas coisas todas. Por isso nós temos que tomar cuidado. Por isso nós temos que saber o que vemos, e o que ouvimos, e o que falamos, para que o nosso espírito não seja contaminado. Entendeu, irmãos? Se o espírito é contaminado, irmãos, é um perigo. É um perigo de perder a alma, a salvação. Então, o que devemos fazer? Obedecer à doutrina, à disciplina também, e procurarmos, irmãos, as virtudes dos céus, do Espírito de Deus. Qual é a virtude dos céus? O amor, a fé, a humildade, a mansidão, a temperança, a coragem para lutar, né? São virtudes preciosas do Espírito de Deus que nós precisamos adquirir. E como os adquirimos? Pela oração e pela prática da doutrina e da disciplina da igreja. Aí nós vamos vencer. Entendeu, irmãos? Então, é uma mensagem fácil, irmãos. Irmãos, essa mensagem é como 2 mais 2, que a matemática é difícil, não é? Matemática tem tanta coisa, mas 2 mais 2 é tão fácil que qualquer um sabe.
Então essa doutrina, essa disciplina é fácil de entender, é fácil de compreender, é fácil de entender Jesus, é fácil de entender a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Rosa, irmão. É fácil. Mas o que fazer? Obedecer. Obedecer e vigiar. Vigiar o que fala, o que pensa, o que ouve, o que vê. Entender, irmãos? É isso. Vamos lutar, né, irmãos? Vamos ser unidos, todos unidos, coristas, regentes, músicos. Vamos ser unidos todos, em família, marido, a esposa. Há muitas famílias que o marido não se entende com a esposa não entende com o marido, filhos não entendem os pais. Não pode, isso não pode existir no nosso meio. Nós temos que ser unidos na família, no lar, os filhos com os pais, se amarem, serem alegres, contentes, um ajudar o outro, um estimular o outro. Entendeu, irmãos? Temos que ser assim. Eu deixo essa mensagem ao seu coração e que a Santa Avó, Santo Irmão Aldo, que Jesus e o Pai nos deram para nos ajudar, vão te ajudar também, entendeu, irmãos? Saibam orar lá na sua casa, no seu quarto, abre o seu joelho, ore, abre o seu coração, abre o seu coração. Eles ouvem, eles te atenderão, eles te ajudarão. Faça a tua parte, que os irmãos serão felizes e abençoados. Amém. A outra mensagem é muito bonita. A outra mensagem é sobre a vinda de Jesus, nosso Senhor, que fala sobre a paz que existe nos céus. Então vamos agora, irmãos, continuar com o nosso coral, com o coro. Agora vai haver uma apresentação muito interessante de flauta, apresentação de flauta. Deve ser jovens, milhares de anjos, jovens, mocinho, mocinha, milhares de anjos. É aquele hino, acho que é o hino do Inário. Vamos ouvir. Depois o coral apresenta um outro hino, Testemunhos Mártires. Então vamos ouvir a apresentação de flauta, milhares de anjos.
Atenção, irmãos. Ainda vamos ter um hino pelo coral Testemunhas Mártires, mas avisamos ao coral masculino. Após a reunião, atenção, irmãos, após a reunião, vai ser distribuído bolo que é bolo de aniversário, né? Bolo que a igreja Volta Redonda faz 57 anos. Ela foi inaugurada em 2 de novembro de 1957, 3 anos depois que a igreja nossa matriz foi fundada. Então, depois que terminar a reunião, vai ser distribuído bolo, os irmãos ficam no seu lugar, e depois do bolo, o coro masculino vai ensaiar, ainda hoje, aqui mesmo no templo. E aqueles irmãos de outras congregações podem participar também desse ensaio. Então, logo que distribuir o bolo, que não vai demorar, aí vai ter o ensaio do coro masculino. Então, vamos ouvir agora, irmãos, Testemunhas Mártires. Os irmãos das outras congregações podem participar.
O poder do mal irá se levantar. Grandes sofrimento e tormento sobre elas virá. Calúnia, injúria de toda sorte, igual ao da cruz, será o teu sofrer, até levá-la à morte. Seus corpos abatidos, seu sangue derramado, ficarão estirados na praça da grande cidade. Na terra haverá grande clamor, pois ressurgirão, mostrando à humanidade que são as verdadeiras testemunhas do Senhor. Muito bem, irmãos. Essa é uma realidade, viu, irmãos? Se cumpriu essa profecia. E essa profecia não é só de São João, não. Antes de São João, houve um profeta que também
foi revelado a ele essas duas testemunhas. Zacarias foi profetizado sobre essas duas testemunhas: 2 candeeiros e 2 oliveiras. Irmãos, oliveira, eu explico para os irmãos, é aquela árvore que produz a azeitona, o azeite, né? Aquele azeite, azeite de oliva, que é desde os tempos antigos. E por que azeite? Porque, irmãos, a Santa Avó e Jesus, eles têm o poder de ungir a todos nós. Eles têm a unção do Espírito Santo para ungir os nossos corações. Isso se cumpriu. E, em parte também, irmãos, o irmão Aldo, porque ele representa a Santa Rosa. É como que eles cantaram: calúnias, mentiras, tudo isso sofreram essas testemunhas. E o irmão Aldo também, porque ele é o representante do Consolador. Irmãos, então não se esqueçam, agora eu vou fazer a oração e depois vai ser distribuído o bolo. Os irmãos fiquem no seu lugar mesmo, fica mais fácil. Depois o coro masculino ainda vai ensaiar. Irmãos, eu agradeço muito a presença de todos, é muito importante. Agradeço a atenção dos irmãos, que também é outro fator importante para o sucesso de todos nós, para o sucesso do nosso trabalho. Muito obrigado, irmãos. Que a Santa Avó, Jesus, Maria Santíssima, Santo Irmão e todo o poder celestial abençoe muito a vida de todos vocês. Todos vocês. E eu convido os nossos visitantes que venham amanhã tomar a Santa Comunhão e ouvir a mensagem muito linda de Jesus, nosso Senhor, que é da Santa Avó e do Santo Irmão. Vamos orar. Eu convido a todos para se pôr em pé. A nossa igreja, irmãos, a nossa igreja aqui de Volta Redonda, ela foi inaugurada, foi iniciada no ano de 1957, 3 anos depois que iniciou a igreja em São Paulo. A nossa igreja em São Paulo começou em 1954. Volta Redonda é uma das primeiras congregações. Começou em 1957. Dia 2, justamente amanhã, dia 2 de novembro de 1957. Então, parabéns aos irmãos. Parabéns aos irmãos de Volta Redonda. Então, vamos orar. Bondoso Deus e nosso Pai Celestial, Senhor bendito, nós te agradecemos pelos teus planos que o Senhor preparou com teu Espírito Divino, com o Espírito Santo da Santíssima Trindade e com Jesus lá no céu. Antes dele vir à terra, desde o início, prepararam um plano para salvar a humanidade, para salvar os bons e humildes de coração. Ó Pai, nós te agradecemos pela profunda sabedoria do Senhor. Que sabedoria maravilhosa, que poder extraordinário. Criastes os céus, a terra, a criatura humana, o Senhor nos formou, criou. E hoje nós temos essa grande oportunidade de podermos estar debaixo do teu manto, debaixo da tua graça. E principalmente o nosso espírito ungido pelo Espírito Santo do Pai, para sermos iguais ao Senhor. Sim, iguais ao Senhor na santidade, a imagem do Senhor. Te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por Jesus, por Maria Santíssima, pelos santos profetas que lutaram para poder preservar nos seus tempos a palavra do Senhor, o nome do Senhor. Também agradecemos muito por ter formado o corpo de Jesus do ventre de Maria Santíssima, por ter formado a nossa mãe Maria Santíssima e por ter segurado esta humanidade até os dias de hoje. Eu sei que através de muitos corações bondosos, e Maria Santíssima também, que trabalhou nesses 2000 anos com Jesus, para que a palavra, sua palavra, o seu evangelho, o seu sacrifício chegasse até nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Maria Santíssima.
E também agora, nesses tempos, agradecemos a Senhora Santa Rosa, porque a senhora se entregou de corpo e alma para Jesus. E Ele fez da senhora um espírito igual ao dele. Te santificou, te deu sabedoria, te deu todas as virtudes. Obrigado, Jesus, pela Santa Rosa. Obrigado, Santa Rosa, por tudo que a senhora fez para nós termos uma igreja tão santa. E agradecemos ao Senhor, irmão Aldo, porque 44 anos o Senhor lutou para preservar tudo que Jesus deixou através da Santa Rosa. Vencestes, fostes o grande vencedor, e hoje reinas junto com ela, com Jesus e Maria Santíssima, para nos ajudar. Abençoe grandemente estes teus filhos, não somente estes, mas todos aqueles que estão crendo na palavra apostólica, e aqueles que têm um bom coração nesse mundo. Guarda-os para que um dia também eles possam ouvir a nossa palavra. Abençoa esses teus filhos, esses coristas, esses jovens, as crianças que estão iniciando no trabalho da música, os nossos obreiros, os nossos pais, nossas mães, essas famílias apostólicas, sejam grandemente abençoados. Derrama sobre todos eles, sobre os nossos visitantes, a graça dos céus, a bênção dos céus, para que eles tenham paz, tenham saúde, felicidade. Sim, Santa Boa, abençoe a todos que estão aqui presentes, com a graça dos céus, que é tão importante. Eles sejam felizes e muito abençoados. E agora, Santa Avó, querido irmão Aldo, nós queremos agradecer pelo aniversário da nossa igreja, que amanhã nós vamos completar 57 anos. Começou do nada, com pouca gente. Muita luta foi travada nessa congregação para ser o que ela é hoje. Continue abençoando os teus filhos, obreiros, coristas, regentes, cada um, para que nós tenhamos uma igreja forte, uma igreja consagrada, santificada. E agora nós vamos ainda participar de um bolo que os irmãos oferecem a todos nós, e depois cada um irá, o coro irá ensaiar, aliás, o coro masculino, e todos nós, cada um irá para a sua casa. Que sejam guardados pelos anjos do Senhor, que irão para seus lares, protegidos, guardados. Irmãos, recebam a bênção que a Santa Rosa está nos dando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Maria Santíssima e do Santo Imaodo, e que os anjos do Senhor acampe-se ao redor de todos vocês, todos os irmãos e irmãs, e os acompanhem para o seu lar. Tenham um bom descanso, uma boa noite e um bom dia de amanhã. Amém.